Foi. Boa. Sejam muito bem-vindos ao campo de treinamento de formigas, nosso CTF. Essa é uma solução do Marcas que Vendem que a gente criou para treinar formigas. Mas afinal, o que que são formigas? Como assim? O que que você está falando? Antes de qualquer coisa, gente, a gente tem alguns rituais. O primeiro deles é o VIMP, que significa Vive Intensamente o Momento Presente, e é um convite para você que está aqui viver intensamente esse momento. Então, já que vocês dedicaram essa quarta noite para estar aqui aprendendo, vamos extrair o máximo desse momento. Então, deixa o celular, o feed um pouquinho de lado, foca aqui, pega anotações, pega caderninho para anotar, que a gente vai falar de muito conteúdo importante hoje. Interajam comigo, liguem a câmera, que é até uma forma de vocês viverem, estarem presente aqui, aparecendo, eu olhando para vocês, vocês olhando para mim. Então, vamos viver intensamente esse momento, para extrair o máximo dele. E a gente tem um código, quando vocês estão curtindo o que está sendo dito, manda MMMMMMM no chat. É um jeito de eu saber que tá sendo legal para vocês. Então, nossa, tive um insight, isso aqui é interessante. Manda que eu sinto a energia daqui. É muito legal ver a participação de vocês assim. Deixem o microfone desligado. Se quiserem comentar alguma coisa, tem essa mãozinha aqui que vocês podem ativar e eu vou controlando aqui para a gente conseguir ter a interação de vocês também. Fechou? Compartilhe os insights, me marca no arroba Marcas que Vendem. Quem ainda não segue, siga, mostra para o mundo que você está se capacitando nessa quarta-feira. Tira uma foto aqui, marca o arroba Marcas que Vendem que eu compartilho todo mundo. E agora sim, sejam muito bem-vindos ao CTF, nosso campo de treinamento de formigas. E de onde que veio isso? O que são as formigas, né? Quem são as formigas, afinal? São os profissionais que prestam serviços de marketing, como gestão de redes sociais, gestão de tráfego, copy, design. De alguma maneira, presta algum tipo de serviço voltado para o marketing, alguma área correlata, que trabalham de verdade e encaram o marketing como carreira e não como um jeitinho fácil de ganhar dinheiro. Que a gente ouve muito por aí das cigarras do marketing, a gente vai falar dela já já, que marketing é renda extra, que dá para ficar rico trabalhando aqui. E a formiga que eu comento, que eu converso aqui com vocês, é sobre o profissional que realmente escolheu o marketing como carreira, e não como um bico, um jeitinho de ficar rico, não é isso. É quem realmente está trabalhando com marketing e que quer ganhar mais e se tornar um profissional reconhecido e valorizado. Porém, muitas vezes, apesar de todo o esforço, esses profissionais, por vezes, se veem como pequenos. Eles poderiam estar crescendo muito mais, eles poderiam ser muito maiores, mas elas são formigas e hoje a gente vai contar o que precisa ser ajustado para que formigas se tornem gigantes. Eu vejo por que a gente criou o CTF, né? Um campo de treinamento para formigas. De onde que veio essa ideia? Eu já atendi muita gente muito boa que ainda está pequena e não faz o menor sentido que gente tão boa ainda esteja pequena. Por exemplo, professores de pós-graduação de marketing que não conseguem vender seus serviços, ou então quando vende cobra baratinho, e apesar de ter tanto conhecimento, não consegue ganhar dinheiro com o conhecimento que tem. Eu já mentorei alunos que eram poços de conhecimento, estavam afundados em clientes que não os conheciam. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu já tive vários alunos que leram todos os livros possíveis e imagináveis. Eu conversava com eles, papo de altíssimo nível. Gente que sabia muito, mas os clientes não conseguiam valorizar isso. Ou até reconhecia, mas não topava pagar mais caro. E não era justo que tanta gente boa não tivesse tendo esse reconhecimento. E eu já conheci profissionais que estavam no mercado há mais de 10 anos e mal faziam o salário mínimo. Gente que leva o marketing como carreira, mas que ainda assim não consegue ganhar o justo pelo tempo que tem, pela experiência que tem, pela bagagem que tem. E eu sempre faço uma enquete e quase sempre o resultado é. Você sente que sua remuneração é justa pelo seu nível de conhecimento? E a gente tem aqui pessoas que falam, sim, eu domino o que eu faço.
Vocês estão me ouvindo, gente? Tá Sim, ficando mudo aqui. Tá, estamos. beleza. É, eu sempre dou essas três opções. Sim, domino o que faço e sou valorizado. Sim, ainda não domino o que faço e por isso eu ganho pouco. E não, domino o que faço, mas eu não me sinto valorizado. E tem muita gente que se identifica mais com essa terceira opção, de dominar o que faz, já manda bem, mas ainda assim não sentir que tem uma remuneração compatível com o quanto elas sabem, com o quanto elas conseguem entregar de valor. E é principalmente para esse perfil, e foi principalmente esses casos que fizeram a gente fazer alguma coisa. Olhar e falar, isso é muito recorrente, isso acontece com muita frequência, por que que isso acontece e como a gente pode corrigir? Então, nem sempre o conhecimento é acompanhado do reconhecimento. Muita gente sabe muita coisa, porém, nem todos são valorizados como deveriam. E enquanto existem formigas ganhando menos do que merecem, as cigarras do marketing estão faturando alto sem merecer. Quem são as cigarras do marketing, gente? São aqueles que ficam cantarolando por aí, que fatura enquanto dorme, é só seguir meu método, ganhe dinheiro fácil com marketing digital, trabalhe da praia apenas com celular, fazendo da nossa profissão um jeitinho fácil de ganhar dinheiro, vendendo promessas que não são reais e ganhando com isso. Enquanto quem realmente está trabalhando, quem realmente está se capacitando, dando o seu gás, dando tua energia não está tendo uma remuneração compatível com o quanto eles merecem. E a gente viu que precisava fazer alguma coisa para mudar isso. Meu objetivo pessoal é tornar as formigas gigantes. Se você se identificou com esse perfil da formiga, trabalha com marketing, encara isso como carreira, dá o seu máximo, estuda, se capacita, se dedica, mas ainda assim se vê como pequena, você está no lugar certo, eu vou fazer você crescer. Meu objetivo é esse. Mas por que profissionais tão competentes ainda não conseguiram crescer? Ó, a Fernanda colocou genial essa analogia. Antes de seguir, eu queria saber se tem alguma formiga aqui. Manda aqui no chat quem se identificou com esse perfil. Coloca um hashtag formiga aqui ou manda um emoji de formiga só para eu saber se você, eu tô falando com as pessoas certas, se vocês estão aqui comigo. Ó, Nath, formiga, Fernanda, Márcio, Mark. Legal, legal. Tô no formigueiro, gente. Tô em casa, tô em casa. Temos várias formigas por aqui. Mas por que profissionais tão competentes ainda não conseguiram crescer? O que que acontece, né? E mentorando mais de 180 formigas, eu percebi alguns erros que sempre se repetiam. O primeiro deles, muitas vezes essas formigas não reconhecem o próprio valor. Elas são boas, mas elas se veem menores do que elas realmente são. Outro ponto, não sabem se posicionar. Elas são boas, mas elas não sabem se colocar de uma forma que as pessoas percebam que ela é boa. Ela não sabe que público focar, ela não sabe quanto deve cobrar e acaba recebendo menos do que deveria e sendo menos valorizada porque falta esse posicionamento. E às vezes elas não sabem como vender para as pessoas certas. Às vezes ela até reconhece o próprio valor, mas está ali vendendo para a pessoa errada, não sabe como chegar na pessoa que tem mais condição financeira para pagar por ela, não sabe como despertar desejo, não sabe vender. E acaba ficando em quem chega, e quem chega nem sempre as valorizam. E aí, esses três tópicos viraram o quê? Os pilares do CTF. E aí, a gente, no CTF, que é o campo de treinamento de formiga, fala sobre mentalidade, para mudar a visão que você tem sobre si, para ocupar o lugar que você merece, sobre posicionamento, para saber precificar, para saber escolher o público ideal, para saber atrair o cliente certo, e sobre venda, para saber abordar o cliente e fechar bons contratos. E o objetivo do CTF, ele é principalmente para esses profissionais que ainda não alcançaram os 5.000 por mês prestando serviço de marketing. Então, se você está nessa situação de prestar serviço de marketing e ainda faz menos que 5.000, no CTF você vai ter a estrutura para realmente conseguir fazer do marketing uma fonte de renda mais previsível, fazendo pelo menos 5.000 reais por mês, ultrapassar essa barreira. E aí, quando ultrapassar essa barreira, a gente até convida para entrar para o Zoom Out, que é o nosso próximo passo. O pessoal que estava no workshop do baralho já ouviu falar sobre o zoom out também. Mas a gente entende que às vezes o zoom out é um passo muito grande para quem está mais nesse início.
Então, para se preparar para uma capacitação ainda mais completa, a gente tem o CTF, que tem um objetivo financeiro mesmo. Nossa meta é fazer com que você fature R$ 5.000, trabalhando principalmente nesses 3 pilares: mentalidade, posicionamento e vendas. Hoje, vocês vão conhecer um pedacinho do nosso treinamento com essa aula de posicionamento. Então, a gente vai falar mais sobre isso. E eu trouxe aqui algumas situações que eu queria saber quem se identifica. Levanta a mão aqui ou fala eu no chat, só para eu saber se vocês já passaram por isso. Quantas vezes você já atirou para todos os lados na esperança de fechar negócio com alguém? Testou, jogou para todos os lados, viu quem queria ter o serviço, se qualquer um que aparecia no caminho, se podia ser cliente, vamos tentar. Vários, né? Ok. Quantas vezes você já fechou com quem chegou, afinal não se recusa cliente? Não vou negar cliente, eu negar cliente? É claro que não. Se chegou alguém, vou fazer de tudo para fechar, porque eu não vou recusar cliente. Mesmo que esteja pagando pouco, mesmo que não me valorize, mesmo que não tenha nada a ver com o que eu quero fazer da vida, mas é dinheiro, vai recusar dinheiro? Vou nada. Vários também, né? Quantas vezes você ouviu que estava caro e que o concorrente fazia mais barato? Aqui tem bastante a Marcelina. Eu. Todo dia, sim. Ou pior, aquele que não, vou pedir para o meu sobrinho sabe fazer essas coisas. Pode deixar que ele vai fazer, então, não preciso não. Acontece, né? Quantas vezes você não conseguiu demonstrar o seu valor? Às vezes a pessoa olhou e falou: Nossa, mas é muito mais caro. Por que que é muito mais caro? Não entendi. Raramente consigo, a Estela comentou. Quantas vezes é difícil mostrar que vale a pena pagar mais por você ser quem você é e entregar o que você entrega? E quantas vezes você sentiu que todo seu estudo e dedicação não estava compensando? Marcelina? Mais Aos alguém, montes gente? aí, tudo, tudo, tudo. Guilherme também. Quantas vezes você sente que não ganha o justo pelo tanto que entrega? Fala, poxa, nossa, eu faço demais, eu entrego demais, não está compensando. Na conta não está fechando. Natália, o Márcio também. A Marcelina também. É isso. Vitor, legal. Gente, tudo isso, se hoje você está na guerra de preço, precisando fechar, diminuir teu preço, entrar nessa briga de concorrência, para conseguir fechar um projeto, você está se posicionando errado. Se hoje, seu público é todo mundo, e você atira para todos os lados, e você não recusa o cliente, porque qualquer um que chega, você vai querer atender, você também está se posicionando errado. Se você não consegue demonstrar o seu valor, o seu posicionamento também está errado. E posicionamento que a gente está falando aqui é muito mais do que colocar uma roupa bonita e ficar com cara de caro. Eu vejo muita gente falando sobre isso agora. Quando você pensa em posicionamento, põe o blazer para as mulheres, passa um batom vermelho, faz cara de inacessível, toma água na taça e isso é posicionamento? Isso é muito pequeno perto do que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai entender os princípios de um bom posicionamento e o que você precisa fazer para se posicionar do jeito certo. E por quê? Porque posicionamento é um tópico central na metodologia do marketing panorâmico. Ele está realmente bem no meio. E tudo que a gente faz antes é para chegar no posicionamento, e tudo que a gente faz depois é baseado no posicionamento definido. Então, por exemplo, no marketing panorâmico, a gente fala de business, essência de marca, pesquisa de mercado, pesquisa de público. Isso tudo serve de insumo para você definir um posicionamento estratégico. Porque posicionamento você precisa olhar para os objetivos do negócio, para os diferenciais da marca, para o posicionamento dos seus concorrentes, para você entender onde que está seu lugar, de quem que você se aproxima, de quem que você se afasta, se existe algum gap, um oceano azul do mercado, quem que é teu público, quais são os públicos possíveis, para quem que você vai direcionar a tua criação de valor, o seu produto, qual é o público mais concorrido, quem que às vezes não está desassistido, será que tem algum público que vai se engajar com tua essência de marca? Quanto que você tem que ganhar para conseguir ter um modelo de negócio sustentável?
tudo isso define precificação, define seu posicionamento. E uma vez que seu posicionamento está definido, é o posicionamento que vai guiar a tua expressão, a sua identidade visual, a sua identidade verbal, a tua narrativa de marca, a criação do teu produto, a sua estratégia de divulgação, a mensagem que você passa, a sua estratégia de vendas. Ele guia todo o resto. Então é muito central, é um tópico muito central para a gente tratar de uma forma tão superficial quanto só a roupa que você usa. É muito mais estratégico e importante e que merece a nossa atenção, sabe? E eu trouxe aqui, já trazendo conteúdo, que tá, esse aqui é um pedacinho até do Zoom Out. O que, que é o posicionamento por três vieses diferentes? Aqui no MQV a gente utiliza o viés do marketing, do branding e de negócio. E unindo tudo isso que criamos a metodologia, que é o marketing panorâmico, que é esse que vocês estão vendo aqui. Mas a gente precisa olhar para esses três vieses e os três falam sobre posicionamento. No viés do marketing, qual que é a ideia? Quando você vai posicionar um negócio, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar o cenário e segmentar público. Então, quais são as possibilidades de público que podem se interessar pelo produto que eu tenho para oferecer? Vamos dizer, sei lá, é, você vende carros, aí eu vou fazer um carro para a família, vou fazer um carro esportivo, eu vou fazer um outro carro que é para quem está tendo o primeiro carro agora, um outro que é para quem já é mais velho. Percebe que são públicos diferentes e para cada público eu crio um produto específico. Essa ideia de segmentação, que a gente precisa segmentar o mercado e escolher dentre essas possibilidades em quem eu vou focar. E aí, para esse público que você escolheu, você se posiciona para ele. Então, beleza, eu escolhi esse público aqui. Como eu faço para me posicionar para esse público, para ele se interessar por mim? Posicionamento entra aí. E depois do posicionamento, é ele que guia os 4 P's do marketing, que é os famosos, que ainda faz sentido, gente. Eu vejo que hoje com o marketing digital, muita gente está falando só do digital, mas essas bases do marketing funcionam no digital e no offline e funcionam em qualquer contexto. E faz sentido a gente, pelo menos, entender como que funciona para aplicar nos nossos negócios. E o posicionamento é aquele P que guia todos os outros. Aqui a gente chama de marketing estratégico e aqui é o marketing operacional. O posicionamento é o resultado do marketing estratégico. É aqui que ele está. Pelo viés do branding, marca é percepção. Então, uma marca não é uma identidade visual, não é logo, é o que as pessoas pensam ao lembrar do seu negócio. É o que falam sobre você quando você sai da sala. E o posicionamento é justamente a forma como você quer ser percebido. Então, eu preciso construir uma percepção. O que, que eu quero que as pessoas pensem sobre mim? O posicionamento vai ser essa definição. Que percepção eu quero construir? O que eu quero que as pessoas pensem sobre mim? E pelo viés do negócio, o objetivo do posicionamento é ter uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, criar valor para um público de uma forma superior à concorrência por um período de tempo considerável. Olhando pelo viés business, você ter um posicionamento estratégico é você conseguir se diferenciar da tua concorrência de um jeito que você não consegue ser copiado por um bom tempo. Porque o posicionamento, ele leva tempo para ser construído. E se você precisa mudar a cada novo concorrente, a cada nova variação no mercado, você não tem tempo para consolidar este posicionamento. Porque ele é feito dia após dia, ele demora certo tempo para que as pessoas pensem na marca e seja exatamente aquilo que você planejou que as pessoas pensassem. E aí, para isso, precisa ser uma vantagem competitiva sustentável. Uma vantagem competitiva que dure por um tempo considerável, que não pode ser copiada e que te diferencia do resto do mercado. Deu para pegar, gente? Vocês estão comigo? Tá ok? Beleza. Vamos seguir então. Posicionamento, então, é o que direciona as escolhas da tua empresa. O teu posicionamento vai te direcionar e falar, é estratégico, sei lá, criar um novo produto? Está dentro do posicionamento escolhido? Sim ou não? É estratégico eu, sei lá, ir para essa trend, fazer a trend que está rolando agora? Faz sentido com o teu posicionamento? Sim ou não? Direciona as escolhas da empresa, tanto as maiores e mais importantes, quanto as pequenas também. Posicionamento é o que te diferencia da concorrência, é o que faz com que você se destaque.
tem um monte de gente oferecendo o serviço que você tem para oferecer, o que faz com que o seu seja mais valorizado. A Lara comentou aqui, o desconto ou preço baixo não é vantagem competitiva sustentável, a não ser para os bilionários momentaneamente. Pois é, desconto e preço baixo, qualquer um consegue dar. Aliás, diminuir o preço é a variável que qualquer empresa consegue fazer. Então, a gente precisa pensar em um diferencial que, de fato, te diferencia da concorrência, que a concorrência não consegue imitar. Posicionamento é o que faz o seu público perceber que você é a melhor opção. Então, aqui tem dois pontos importantes: você entender quem é seu público e ser a melhor opção para o público que você escolheu. Ele vai olhar para as possibilidades do mercado e falar: nossa, a empresa do fulano não entrega, entrega exatamente aquilo que eu estou precisando, muito melhor que qualquer outro. A ideia é que sua empresa e seu posicionamento passem essa percepção. E o posicionamento é o que dá clareza de qual é o seu lugar no mundo, tanto para o mercado quanto até para você mesmo. Que às vezes a falta de clareza que te faz atirar para todos os lados, que te faz fechar com quem chega, porque você não sabe quem é o perfil de cliente que é ideal para você. Então, esse posicionamento, o mercado vai entender entendi, o lugar, por exemplo, eu por um tempo o pessoal ficava. Eu não faço redes sociais. Meus clientes não me contratam para eu operacionalizar as redes sociais. E com o tempo isso ficou claro. Júlia, às vezes as pessoas até perguntam: você faz? Eu não faço, mas eu indico quem faz. Eu faço mais essa parte do marketing panorâmico, o marketing estratégico, que guia as redes sociais e todo o resto. Então, isso dá clareza, tanto para o meu público entender que, pelas coisas que eu falo, eu não mexo com essa parte, e também dá clareza para mim mesma, saber que se algum cliente aparecer pedindo para eu fazer isso, eu não vou fazer porque para o meu posicionamento hoje não faz sentido. Então, é você saber, inclusive, os nãos que você precisa dizer para conseguir consolidar teu posicionamento. E posicionamento é o que faz você ser valorizado como você merece. É o posicionamento que resolve aquele problema que a gente estava comentando no início, de ser um profissional bom, que tem conhecimento, mas não tem reconhecimento. Quando você se posiciona direito, você passa a ser reconhecido e valorizado como você merece. E aí eu trouxe aqui o case do Thiago. O Thiago é formiga, e ele falou: ele estava falando do Zoom Out, que todos os dias estou em todos os produtos, e disparado o que mais me ajudou foi a questão de posicionamento que aprendi no Zoom Out. E ajudar é fechar clientes que pagam mensalmente mais de R$ 3.000 por mês. O Thiago é gestor de tráfego. Antes ele fechava projetos a R$ 600, R$ 800. Depois que ele aprendeu a se posicionar, ele fecha projetos de 3.000. Então, é isso a diferença que o posicionamento faz. Tem também o Luiz, que ele estava falando do reposicionamento dele, que com o reposicionamento estratégico, a criação de pacotes mais completos, conseguia levar a precificação de nossos serviços de 1.500 para 2.900. Então, ele praticamente quase dobrou o preço do serviço. Por quê? Porque se reposicionou de forma estratégica. E o Luiz é um caso interessante, porque ele é esse perfil que a gente fala, né, de um perfil muito bom, já capacitado, mas que ele estava cobrando menos do que ele deveria, muitas vezes por insegurança. Foi depois de ter feito uma pesquisa de mercado e entender quanto que os concorrentes que estavam cobrando, que ele percebeu que ele estava cobrando menos que um concorrente pior que ele. E como ele queria se posicionar como o melhor da cidade, não fazia sentido o preço deles ser menor do que de alguém que é pior que ele. Percebe que o preço estava passando a mensagem errada? E aí ele tomou coragem e mudou o preço. E aí o que aconteceu? Ele começou a fechar muito mais. Então, às vezes a gente tem essa ideia na cabeça de que se é caro, eu não vou fechar. Você não vai fechar com o perfil de público que não tem condições de pagar, mas você vai abrir outras portas de um outro perfil de público que vai passar a te olhar como uma opção porque você está cobrando certo. E aí a gente entra nos 7 passos que eu vou dar agora para você se posicionar e ganhar o quanto você merece. Então, comigo, gente? Massa. Vamos nessa. Primeiro passo, autovalorização. Porque se você não reconhece o seu próprio valor, ninguém vai reconhecer. O que é muito comum entre as formigas. Síndrome da pequenez, utilizando até o nosso universo aqui. Muitas vezes você se vê menor do que você realmente é. Você olha para o mercado, vê tanta gente grande, fala: meu Deus, quem eu sou? E vem a síndrome do impostor, e você não se acha bom o suficiente. E aí, quando você não reconhece teu próprio valor,
você não consegue se posicionar mostrando que você tem valor, porque você não vê valor em você mesmo. E se você não vê esse valor, como teu cliente vai ver? Então, o primeiro passo é resolver a síndrome da pequenez e começar a recuperar a tua autoestima profissional. Falar, não, eu sou bom. Eu mando bem no que eu faço. Eu já entreguei resultado para os meus clientes, eu já estudei tanto, eu sei. E quando você reconhece isso, as coisas começam a mudar. Você não passa mais a aceitar qualquer coisa. E isso muda tudo. Você escolhe o perfil de cliente que você quer que tenha com você. E como que resolve, né, essa síndrome da pequenez? Primeiro de tudo, mentalidade. A forma como você se enxerga, a forma como você vê o mundo. Mas também tem outros pontos que te ajudam a não se ver tão pequena assim. Capacitação. Porque quando você se capacita, você ganha mais segurança, você começa a perceber que sim, você sabe. E não só capacitação teórica, mas treinamento prático, para que todo conhecimento que você absorve, de fato, seja implementado. Porque muitas vezes também tem um efeito contrário. Ah, comprei um monte de livro, fiz um monte de curso, e aí o sentimento é: olha só o tanto de coisa que eu ainda não sei. Descobri que eu não sei mais nada sobre isso. Então, às vezes, o que a gente chama de obesidade mental, que é quando você tem muito, 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 muito conhecimento, faz, na verdade, com que você sinta que você não sabe de nada. Porque quanto mais você sabe, mais você descobre do que você ainda não sabe. E aí o conhecimento se consolida de verdade quando você coloca em prática. Então, para resolver a obesidade mental, o que, que você tem que fazer? Exercitar. Então, treinamento prático é o que tira esse sentimento de insegurança a partir do conhecimento. Às vezes você tem esse conhecimento, mas você não está botando em prática, fica difícil você se sentir seguro com eles. Referências reais, né? Porque muitas vezes a gente olha no mercado e tem as cigarras do marketing, e tem gente gigantesca falando dos milhões que faturou, e você olha para o que você fez e fala: ok, não sou ninguém, não sou nada. E aí você às vezes está comparando a sua realidade com uma realidade muito distante da sua. Você não tem alguém próximo para você se inspirar, alguém que está ali um passo seguinte ao que você está e não anos-luz à sua frente. Então, referências reais te ajuda a perceber isso, inclusive a te dar uma noção mais próxima da realidade, porque nem sempre as coisas dão certo. Na verdade, é normal que as coisas não deem certo até elas darem. E às vezes, quando a gente olha só para as redes sociais, que todo mundo só posta quando deu certo, a gente tem uma visão distorcida de que, nossa, criei uma estratégia e deu errado, então eu não sei de nada, então eu sou uma fraude, então eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo, eu errei. Faz parte do processo, ainda mais trabalhando com marketing, que é tanto erro e acerto e ajuste, e aí, às vezes, por a gente não ter com quem compartilhar a parte mais vulnerável ali, a gente pensa que é só a gente, mas não é. E o mais legal que eu acho do Formigueiro é que aqui a gente tem um espaço seguro para compartilhar também as vulnerabilidades. Não tem que performar, colocar aquela máscara de eu sou perfeito e invencível. Não, aqui a gente cresce junto ao falar da vida real. E tem esse ambiente motivador de ter pessoas que te põem para cima, sabe? Porque às vezes o ambiente também te faz se sentir pequeno. Às vezes você está num contexto que as pessoas não entendem o que você faz. Não sei, às vezes é até a própria família que olha e fala, não, tá ali mexendo no celular e você tá trabalhando. Não põe muita fé naquilo que você está fazendo, você está em um espaço que te põe para baixo. Então, é preciso estar em um ambiente que te motive também, que te coloque para cima, que reconheça às vezes aquela coisa boa em você que nem você mesmo conseguiu reconhecer. E aí esse é o principal, o primeiro ponto para você conseguir se reposicionar. Você precisa reconhecer que tem valor. E esses são alguns caminhos possíveis para a gente virar essa chave, que é muito mental, né? A forma como você se vê e muito mais do que qualquer outra coisa. Fez sentido até aqui, gente? Vamos resolver a síndrome da pequenez? Vitor, quer comentar? Ou é só se fez sentido mesmo? Com a mão levantada. Ó, Estela, minha síndrome de impostor me faz questionar minha capacidade de fazer os outros crescerem, quando eu não consigo fazer por mim mesma. E, Estela, isso é tão comum, a história do Casa de Ferreiro, espeto de pau. Mas uma coisa eu vou te dizer, é muito mais difícil fazer para você mesma do que fazer para os outros.
Às vezes a gente tem essa ideia na cabeça de que se eu não consigo fazer nem para mim, como é que eu vou fazer para os outros? Fazer para você e lidar com a complexidade que é a nossa própria cabeça é muito mais difícil do que um olhar de fora de você resolvendo o problema do teu cliente. Sabe aquela história de, eu sou ótima para dar conselho, mas quando é para mim eu não sigo? É mais ou menos assim que funciona também. Quando a gente vai fazer para os nossos clientes, você pode ser ótima, mas fazer para você é realmente mais difícil. E aí entra a importância, inclusive, de ter mentores, de ter alguém te olhando de fora, te sinalizando coisas que às vezes são óbvias, mas que não são para você, porque você está ali tentando ler seu próprio rótulo. E como se você está dentro de tudo isso? Então, super comum, não se sinta impostora. Isso acontece com quase todo mundo. Vamos fazer um para os outros, formigas, é isso. E como fazer os outros entenderem isso? Deixa eu ver aqui. Quando vem nosso Instagram com poucos seguidores, sem posts virais, sem interações. Stella, tem outras formas de chegar em cliente. A gente vai chegar lá. Vem por aí, eu venho tentando quebrar essa barreira tem um tempo. Cobrança do cliente, essa comparação de realidade é complexa. Estou tentando colocar minha cabeça no lugar e desenvolver minhas ideias, e às vezes são tantas que eu travo. Nossa, sim. Às vezes é tanta coisa na cabeça que fica difícil. E aí entra de novo, gente, a importância de procurar alguém para conseguir te olhar com esse olhar de fora também. Isso melhorou muito para mim quando eu tive meus mentores que me ensinaram a mentorar e é gritante a diferença que faz você sozinho batendo cabeça e você com alguém com uma visão de fora enxergando aquilo que às vezes você não está conseguindo enxergar. Então invista em mentores que ajuda pra caramba também. E que a Estela comentou, meu Instagram não tem o que eu prometo. Não é o único jeito. Às vezes você está colocando essa barreira como uma coisa essencial para conseguir vender, e não é. É lógico que ser o seu próprio case é super importante, mas não é condição. Você não precisa disso para conseguir vender. Te ajuda, mas não é essencial. Ó, a Fê colocou aqui, sabe o que é pior você travar? É você abandonar suas ideias. Pois é. E aí, às vezes, aquela trava inicial faz você desistir do teu sonho porque tá travado. Esse não é o caminho. O caminho é estar no lugar que te motiva, que te faz ter novas ideias, que muda a rota e que você segue em frente e faz acontecer. Até porque empreender, principalmente para quem presta serviço de marketing de forma autônoma, e é isso, gente. Empreender vai ter altos e baixos, e é sobre não desistir quando estiver no baixo. Porque o baixo vai rolar, sempre rola. Vamos seguir. Segundo passo: ajustar a sua precificação de acordo com o que é justo e sustentável para o seu negócio. Esse ponto é bastante relevante porque, como eu disse aqui, eu uno três grandes disciplinas no marketing panorâmico: business, branding e marketing. E aí, o business, ele é importante porque o negócio ele precisa ser sustentável para ele acontecer. Se ele não se pagar, não adianta. Eu já criei marcas lindas, maravilhosas, com toda a proposta de valor e com um manifesto de marca, e a marca era linda e cheia de propósito, mas o business não estava bem consolidado. O que aconteceu? Faliu. E o propósito da marca não se concretizou, porque não estavam atentos ao business. Então a gente precisa ter esse olhar também voltado para o nosso negócio. E aqui tem a questão da precificação, que é muito importante da gente conseguir precificar de um jeito que faça com que o nosso negócio rode. O que é comum de acontecer, principalmente para quem está vivendo a síndrome da pequenez? Eu vou cobrar baratinho aqui, sei lá, R$ 300 por cliente, acho que dá. E aí vai lá, começa a atender 2, 3, 5 clientes, 10 clientes e está fazendo R$ 3.000 por mês, mas começa a perceber que 10 clientes é pesado, que não consegue fazer sozinho, que vai ter que contratar ferramenta, então aquele dinheiro não vai todo para você. Aí você quer contratar alguém para delegar alguma parte, mas poxa, não está sobrando nem quanto você queria, e aí você precisa ainda contratar outra pessoa, não dá para contratar outra pessoa. Então acaba que você percebe que esse modelo de negócio que te demanda muito, que você ali, a cabeça do teu cliente, faz tudo por ele, vezes 10 para ganhar R$ 300, não encaixa, porque vai chegar um momento em que você vai estar trabalhando muito mais
do que você trabalharia, sei lá, se estivesse no emprego de salário mínimo e ganhando menos. Então, Deus me livre, né? Exatamente. E aí entra a importância da gente olhar para a nossa precificação com esse olhar voltado para o nosso negócio. Quanto que eu preciso faturar para esse negócio valer a pena para mim? E se eu preciso, sei lá, faturar 10 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, vamos colocar aqui o objetivo do Zoom Out, do CTF. Se eu preciso faturar 5 mil reais por mês, sei lá, se eu atender 5 clientes a R$ 1.000, eu chego nesse objetivo. E eu dou conta de atender 5 clientes. Ok. Então a gente sabe que sua precificação tem que ser por volta de R$ 1.000 e não 300. E aí você começa a ter essa noção de quanto que eu tenho que cobrar para que esse negócio me traga o retorno que eu estou querendo. Então, isso é importante. Até porque preço, gente, é indicador de qualidade. E seu medo de cobrar caro pode estar passando a mensagem errada. Às vezes, principalmente para quem já está nesse momento de eu já domino o que eu faço, eu já mando bem. Se você já manda bem, já domina o que faz e está cobrando como alguém que acabou de chegar no mercado, a mensagem que você está passando é que você também acabou de chegar no mercado. Então, eu sei que existe muito medo de, ai, mas eu vou cobrar mais caro e aí não vão fechar. Você não vai fechar com o perfil de cliente, mas você vai abrir suas portas para outro que está procurando alguma coisa mais profissional. E se você tem esse serviço mais profissional para entregar, cobre mais caro, que você está mostrando isso através da tua precificação. E aí entra esses pontos aqui. Primeiro é ajustar a tua precificação também para o seu nível profissional. Então, eu estou falando aqui, cobre caro se você já está num momento de negócio que você não está começando agora. Se você já tem capacitação, se você já investiu em você, se você já manda bem no que você faz, aí você eleva teu preço. Mas, poxa, não estou inseguro, eu estou chegando agora, estou começando a prestar serviço de marketing agora, aumenta o seu nível profissional para conseguir elevar a sua precificação. Então, para quem está chegando, qual que é o primeiro passo? É aumentar o preço? Não, é aumentar o quanto você entrega, o quão bom você é. Está na hora de investir. Está na hora de investir em você, está na hora de se capacitar, está na hora de tirar o escorpião do bolso também, entender que esse dinheiro retorna e que não existe nada tão valioso quanto a tua capacitação, quanto o valor que você consegue entregar. E aí a gente tem todo o processo de fazer com que esse valor, esse conhecimento retorne em reconhecimento também, que é um pouco do que a gente está conversando agora. Mas invista em você. E se você já investiu em você, não tenha medo de mostrar isso através da sua precificação. Terceiro passo, escolher um público que pague o seu preço. Então, o que acontece com muita frequência? Vou lá, cobrei R$ 1.000. Antes eu cobrava 300 e não faz o menor sentido, vou cobrar R$ 1.000. E aí você oferece seu serviço de R$ 1.000 para aquele empreendedor que acabou de abrir o seu negócio, para a manicure que está começando a fazer agora, que está fazendo assim seus R$ 2.500 por mês, e você cobra um serviço de redes sociais para ela de R$ 1.000. Ela vai fechar com você? Ela não vai fechar com você. Porque R$ 1.000 em alguém que tem orçamento de 2.500 é muito caro. E não significa que seu preço está caro, significa que seu público que está errado. Então, é esse olhar da gente entender quem é o público que paga o que é justo para mim. E aí eu trouxe aqui uma base para a gente saber como encontrar esse público ideal. Empresas investem cerca de 10% do faturamento em marketing. Isso aqui é um dado do Sebrae. Pelo menos a recomendação do Sebrae. Que empresas investam pelo menos 10% do seu faturamento em marketing. Com base nisso, a gente pode fazer algumas previsões. É esperado que um empreendedor que fature R$ 5.000 por mês invista 500 em marketing. É um valor que é o recomendado. O empreendedor que fatura R$ 20.000 por mês, invista 2.000 por mês em marketing. O empreendedor que fatura R$ 100.000 por mês, invista 10.000 em marketing. Será que você está vendendo para as pessoas certas? Então, é aquele olhar. Se eu vou vender meu produto, meu serviço de R$ 1.000 por mês, procure alguém ou alguma empresa que já está faturando próximo dos 10.000, que vai ser mais fácil fechar com ela, com esse perfil de empresa. E aí a gente pensa em maturidade de negócio também, que empresas que estão faturando mais, elas têm mais consciência de que o marketing é importante, ela tem como investir mais caro também. Então, às vezes, o problema é que você está tentando empurrar um serviço de R$ 1.000, de R$ 2.000 por mês para alguém que está ganhando pouco e que realmente vai ser caro para essa pessoa. Não significa que você não tenha valor.
mas sim que aquela pessoa não está no momento de te contratar. E tá tudo bem. Às vezes, e aí entra também o outro lado. Tô começando a empreender agora. Quem está iniciando tem um volume de público em potencial muito maior do que quem já tem mais experiência. Porque vai ter muito mais empreendedor podendo pagar R$ 500 por mês do que empreendedor podendo pagar 2.000. E o negócio é como que a gente se posiciona, se você já está nesse momento de cobrar 2.000, para falar, eu não atendo esse público aqui. Eu atendo esse aqui de cima. Ou então, pelo menos, eu não atendo cobrando R$ 500 por mês o meu produto mais premium, que vai exigir toda a minha dedicação. Eu tenho um negócio mais pontual para esse público que não tem condições de pagar meu serviço completo. E aí a gente começa a pensar também em esteira de produtos, de qual vai ser meu produto para quem está nesse momento de negócio, qual que vai ser meu produto mais completo, onde eu vou poder cobrar mais caro e para quem é cada uma dessas coisas. É esse olhar estratégico para o público, para a gente não ficar mirando no errado e esperando resultados que não fazem sentido. Deu para pegar, gente? Clareou alguma coisa por aí? Muito. Que bom. E eu trouxe aqui o caso da Dani. A Dani, ela atendia empreendedoras no início das carreiras com serviço excelente e altamente personalizado. E ela queria cobrar mais do que R$ 620 por mês, mas as empreendedoras não tinham condições de pagar. A Dani, ela faz um serviço excelente, ela trabalha com redes sociais, identidade visual, o serviço dela é impecável, lindo, maravilhoso. E ela tentava cobrar mais caro, mas o público não dava conta de pagar. Por que que não dava conta de pagar? Porque o público era principalmente empreendedoras no início das suas carreiras. O que que a gente fez? Reposicionou. E aí, a Dani mudou o público e isso aconteceu. Antes eu cobrava 620 para cuidar de uma rede social, hoje eu cobro 2.300. Na identidade visual, eu cobrava 300, R$ 700, hoje eu cobro 3.000. Então, ela conseguiu mudar a precificação, que é compatível com o nível profissional dela, porque ela mudou o perfil de público que tem condições de pagar por esse valor. É sobre isso. Hoje a Dani atende principalmente mentoras, que já está no nível profissional com nível de consciência mais alto, e aí agora ela consegue cobrar um valor justo pelo trabalho dela. É esse o caminho que a gente precisa começar a fazer para se posicionar. Massa, comecei a negar trabalho que não compensa financeiramente pelo estresse que eu passo. Pois é, Isa. 10K em marketing para empresa nas capitais, né? É muito para empresas em qual momento de negócio que tá, porque tem empresas que faturam milhões, gente. Para quem fatura milhões, mesmo que essa empresa não fique na capital, faz sentido que ela invista mais em marketing também. Então, não é só sobre que a gente está falando, mas é muito sobre momento profissional, maturidade profissional. Tem um monte de, sei lá, empresa do agro, por exemplo, que ganha milhões, está lá no interior e que tem condições de investir mais. Então, a gente precisa, não é só sobre localização, mas maturidade empresarial. Quarto passo, gente, despertar desejo pela sua solução. Então, beleza. Tem uma solução, minha precificação está certa, escolhi o público certo. Agora, como é que eu faço para esse público olhar para mim e ter aquela impressão que a gente falou lá no início de, nossa, esse é exatamente tudo que eu preciso. O que que precisa para a gente despertar esse desejo? A gente tem que ter pleno entendimento sobre você e sobre o seu público. Sobre você, quem é a tua empresa, qual que é o teu diferencial, o que você consegue oferecer, no que você é bom, e sobre o seu público, o que que ele está sentindo, pelo que ele está passando, quais são as principais dores, quais são os desejos, o que está travando, o que é diferencial para ele. E aí, com essas duas partes se conectando, a gente cria o que a gente chama de proposta de valor. Então, o que a minha empresa consegue oferecer de valor para este público. Isso só é feito quando a gente tem esse entendimento pleno dessas duas partes. Como eu consigo resolver o perfil dessas pessoas. E aí, para a gente conseguir ser muito certeiro, quanto mais específico for esse público, mais forte vai ser a tua proposta de valor. Porque se seu público são empreendedores, você vai falar, venha vender mais. São propostas muito genéricas.
Agora, se você delimita mais esse público e fala com um perfil específico, você consegue ir certeiro naquilo que ele está sentindo. E isso dá para você a possibilidade de criar uma proposta de valor muito mais forte, porque você consegue conversar especificamente com a dor daquela pessoa. Então, entra também aqui aquele papo sobre quão específico vai ser meu público, ou quão genérico ele vai ser. Meu público é todo mundo, ou meu público é esse aqui? E quando a gente tem essa clareza de é isso aqui, a gente consegue despertar mais desejo, porque a gente sabe o que essa pessoa está passando. Vai lá, Vini. Até nesse ponto de desejo, de entender a situação do cliente, às vezes a gente foca muito só na dor. Mas a gente esquece que existem empresas, empreendedores que não estão nessa dor do preciso faturar mais, oh meu Deus, se eu não faturar mais eu vou... Cara, vender é bom, é maravilhoso, todo mundo quer vender. Mas às vezes o cliente que você está atendendo, ele está muito mais num sonho e desejo do que numa dor. Existem empresas que estão precisando de expandir. Então ali ela está num desejo de expandir negócio. Você nunca vai conseguir conversar com ela porque a sua comunicação está errada, a sua proposta de valor está errada, sabe? Que é isso que a Ju acabou de falar. Entender você, como você ajuda essas empresas e parte de público. Qual que é o momento de negócio que eles estão vivendo? Eles estão tendo dor ou eles estão tendo desejo? Eles estão no momento de desejo. Eu quero expandir negócio, eu quero mudar minha esteira de produto. Isso é um desejo. E aí fica a pergunta, sua comunicação está alinhada nisso? Você entende esse momento do cliente? Isso foi uma virada de chave até para mim. Hoje, além de estar dentro dos norte tudo, eu tenho minha mentoria à parte e eu entendi que o público que eu atendo, ele não tem a dor do faturamento. Porque até hoje ninguém chegou em mim e falou assim, Vini, não vou pagar para você esse valor porque está muito caro. Todos que fecharam comigo meu projeto, inclusive eu fui um desses cases que saiu de R$ 97 a minha sessão para R$ 550 a minha sessão, todo mundo pagou o valor cheio, sem questionar, no Pix ainda. Quando eu entendi que o público que eu quero atuar, ele não tem dor, ele tem desejo. Ele já tem tempo de jornada, ele quer expandir visão, quer expandir mercado. E aí entra essa proposta de valor, entra a comunicação. Top, Vini. E isso tem muita relação com o que a gente começou lá no início, né? Que às vezes a gente está mudando de público e um público que já fatura mais, e talvez o problema desse público não seja, ai meu Deus, eu não estou faturando, eu não estou vendendo. Se ele está faturando mais, ele às vezes está até vendendo bem, mas ele quer refinar algumas coisas, ele quer expandir, ele quer dar o próximo passo. E aí você se conecta muito mais mostrando essa visão de desejo do que da dor. E é interessante a gente notar isso para saber qual que é a nossa proposta de valor para o público específico. Ó, Isa, eu estou trabalhando com uma cliente que para o público dela vamos focar no marketing de desejo, porque ela trabalha com viagens e etc. Exatamente, faz muito mais sentido do que você está cansado? Venha viajar. Mostrar mais, olha que lugar lindo, vem conhecer, eu te ajudo. São formas diferentes da gente construir a nossa proposta de valor, mas isso é importante, porque um erro muito comum é de você ficar falando só da tua empresa, de o sobre você aqui. Eu tenho 15 anos de experiência, eu já atendi XYZ, a minha empresa já é premiada, eu. Se você não fala sobre o seu público, você não gera desejo. Você precisa falar com ele, não sobre você. Você, ao falar com ele, mostrar como você consegue ajudar ele e como a sua empresa é ideal para isso, aí sim. Mas a conversa tem que partir do público e do entendimento pleno de quem são essas pessoas. Então, não tem como. Quanto mais. Aí entra o que a gente conversou. Quanto mais genérico é seu público, quanto menos você souber sobre os desejos e dores e necessidades e vida do teu público, mais difícil vai ser criar uma proposta de valor forte. E aí, gente, aula do CTF para as formigas que estão aqui. No CTF tem aula de como despertar desejo, onde a gente vai fundo nisso, com dossiê, com tudo lá para vocês preencherem, para demonstrar o valor do seu serviço e atrair o público ideal. Então, todo mundo que é formiga aqui, sugestão assistir essa aula depois e preencher o que a gente tem lá, a estrutura que a gente tem no Notion, para você entender mais sobre sua empresa e sobre a empresa sobre a realidade do teu público, para criar essa proposta de valor. Quinto passo, gente, escolher estrategicamente o lugar que deseja ocupar na mente do seu público. Beleza, entendi qual é a minha proposta de valor, entendi quem é meu público, estou confiante. Como que eu faço para definir meu posicionamento?
Aí você olha para todas as variáveis e entende, ok, dentro de tudo aquilo que eu posso oferecer, como que eu consigo chamar a atenção do meu público e me diferenciar da concorrência? Então, aqui é importante a gente olhar como você deseja ser percebido, que é aquele viés do brand, né? O que você quer que as pessoas falem sobre você? Como você se diferencia da concorrência? O que os concorrentes têm? O que você tem de diferente deles? O que da tua história, dos seus valores, da tua personalidade pode gerar conexão com o público? E aqui, principalmente no nosso caso, que a gente está falando de empresas menores e que às vezes o cliente tem relação direta com a gente, usar a nossa história pessoal é muito forte também, porque às vezes existe aquela dificuldade de como eu encontro o diferencial, eu não tenho diferencial nenhum. Só pelo fato de você ser você, você já tem um diferencial, porque não existe ninguém igual a você no mundo. Agora, a partir disso, o que eu vou trazer da minha vida, dos meus valores, da minha personalidade, que pode vir a ser um diferencial para a minha marca? É a gente olhar também por esse viés de marca pessoal. O que eu posso trazer que pode gerar essa conexão, que meu cliente pode olhar e falar, uau, eu penso assim também, ou nossa, que história inspiradora, que traz essa conexão com você. E dentre tudo aquilo que você pode oferecer, onde é mais estratégico colocar o holofote? Porque o que acontece? Quando a gente pensa de posicionamento, quando a gente pensa em posicionamento, é ideal que a gente escolha uma coisa para ser o principal. Porque se a gente tenta falar de absolutamente tudo, fica uma mensagem genérica que não tem tanta força quando você escolhe falar de uma coisa só. E é claro que nós somos seres complexos, nós somos muitas coisas. Pode ser que você tenha uma personalidade assim, uma história de vida assim, e esse diferencial da concorrência, e esse diferencial do teu produto, e você pode conectar com essa dor do teu cliente, e você pode atuar em diferentes formas, porque você é múltiplo. Mas quando você pensa em construção de posicionamento, qual dessas formas você vai olhar e falar assim, isso aqui é o mais estratégico, é nisso que eu vou botar meu holofote. Posicionamento é sobre isso. É você ter essa clareza de saber o que você vai destacar, olhando por essa análise estratégica. O que me diferencia, o que gera conexão, o que gera desejo do público, o que faz sentido para os meus objetivos de negócio. É um papo muito complexo, sabe? Vocês estão conseguindo perceber que é mais do que a roupa que você vai vestir? Tá dando para entender? A gente, no Zoom Out, cada tópico disso aqui é um panorama onde a gente vai lá e faz pesquisa, e faz estudo, e preenche ferramenta, e faz um monte de coisa para conseguir ter esses insumos para chegar nessa definição. Muito mais que o criativo do post, exatamente, muito mais do que, o que eu vou postar no Instagram. Mas começa por onde? Faz um canvas. Isso aí é o que a gente tem os panoramas, né, no Zoom Out, que mostra o caminho para se trabalhar com cada um desses pontos. Mas aqui é uma visão para, anotem tira print dessa tela, porque já dá um caminho legal de você saber, responde essas perguntas, depois faz uma análise e olha com esse olhar, onde que eu coloco o meu holofote. Sexto passo, ajustar os pontos de contato e eliminar ruídos. Eu tô vendo assim, o pessoal tá perguntando aqui, Lara, você tá no Zoom Out? Começa por, essa apresentação eu vou compartilhar para as formigas. Então, como você vai ter acesso, fica tranquila, Lara. Você tem acesso a isso e a todos os panoramas que eu comentei aqui, sobre o que se fazer, como gerar cada um desses desejos, isso tudo a gente fala dentro do Zoom Out, tá? A gente vai passar por um processo, você tá lá dentro, você tá 100% assistida, a gente vai ter 6 meses pela frente para conseguir resolver todas essas questões. Quem tem o baralho e não tem o Zoom Out, vai receber? Não, tirem print. Tirem print. Aqui é para as formigas. Sexto passo, ajustar pontos de contato e eliminar ruídos. O que é isso? A gente precisa entender se a nossa mensagem está passando a informação certa em todo lugar, em todos os pontos. Então, ajustar ponto de contato é a gente olhar cada ponto de contato que a nossa marca tem com a empresa e entender a mensagem que eu defini, que é aquela que eu quero passar, está sendo passada? Tem algum ruído de comunicação? Que eu falo que eu sou assim, mas ao mesmo tempo tem um negócio ali que parece que não é exatamente isso.
Então, falo, eu sou extremamente profissional e eu já fiz milhões. Aí a pessoa mora num casebre e o cenário que ela aparece não condiz com aquilo que ela está vendendo, é um ruído de comunicação. Então, quando a gente pensa em ajustar ponto de contato e eliminar ruído, é entender que mensagem que eu vou passar, que imagem eu preciso construir e o que eu preciso ajustar para que todos os pontos de contato passem essa mesma mensagem. Olha suas redes sociais, sua identidade visual, sua identidade verbal, suas roupas, seu atendimento, seu site, seu produto, sua equipe, tudo tem que passar a mensagem certa. E aí, a gente definiu a mensagem certa no passo anterior, e agora o próximo passo do posicionamento é garantir que tudo que a gente faça vai passar a mensagem certa. Então, se eu falei que eu sou, enfim, que sou high ticket, que é o posicionamento que a gente está falando, que o mercado fala aí, que tem que usar roupa chique, nananã. Aqui suas roupas vão fazer sentido. Mas esse é o único posicionamento possível? Não. Você pode ser o descolado, você pode ser o próximo, você pode ser muitas outras coisas. E aí você precisa ter os pontos de contatos alinhados com aquilo que você definiu que é o teu diferencial. E não existe uma única maneira de você se destacar. E geralmente a sua maneira de te destacar vai ser muito única para você e vai funcionar no contexto. Não vai, o que funciona para você não funciona para todo mundo. E esse é o grande tchan de você encontrar teu diferencial. Porque se você está fazendo o que todo mundo faz, você não é diferente de ninguém, sabe? Então, olhar para sua marca, olhar para o seu mercado, olhar para o que é valor para você, olhar para o seu jeito. É daí que você vai encontrar a diferenciação. Não é seguindo fórmula que está todo mundo fazendo. Porque senão você vai ser só mais um. E aí, ajustar os seus pontos de contato para aquilo que tem a ver com você. E tudo tem que passar essa mensagem certa. Sétimo passo, dizer os nãos necessários para consolidar o seu posicionamento. Porque posicionamento também é renúncia. Lembra que a gente falou lá no início de aceitar todo cliente que chega porque não se recusa? Quem está bem posicionado não aceita todo cliente que chega, aceita só aquele cliente ideal que faz sentido para o teu posicionamento. Quem está bem posicionado não dá desconto, porque sabe o valor do seu próprio trabalho. Quem está bem posicionado sabe aonde que tem que ir, aonde não pode ir. Sabe que às vezes algumas oportunidades não fazem sentido para o teu objetivo de negócio, para o posicionamento que você escolheu. E sabe selecionar de, olha, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. E às vezes isso é meio doloroso, sabe? Porque isso significa que pode ser que você tenha que demitir cliente. Aquele cliente que você gosta tanto e tudo mais, pode ser que ele não faça sentido para o seu novo posicionamento. Então, você precisa ter essa noção dos nãos que você precisa dizer para consolidar um posicionamento. Senão, vira mais uma marca genérica que não está posicionada. E aí eu trouxe essa frase aqui do Charlie Brown, que é muito isso. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Posicionamento é escolha, posicionamento também é renúncia. É você optar por um lado, e quando você opta por um lado, por um caminho, você também está abrindo mão de outros. E faz parte. O MQV, ele iniciou focando em empreendedores. Eu ensinava marketing para quem queria alavancar o seu próprio negócio. E depois eu percebi que, ao focar em profissionais do marketing, eu podia ter papos mais profundos, eu conseguia entregar mais, eu tinha muito mais para falar, e eu percebia que empreendedor que estava começando a fazer um marketing agora, precisava de coisas muito básicas, e eu queria ir mais fundo. E eu sentia que eu precisava, sei lá, tem esse tipo de assunto para falar aqui, mas eles precisavam saber como se posta um Reels no Instagram. Eu não queria ensinar a fazer Reels, porque eu queria falar disso aqui. Mas eu estou entregando, eu sinto que eu entrego muito mais valor para quem quer se capacitar em marketing e usar disso, fazer disso uma profissão, do que para quem precisa do marketing para alavancar o próprio negócio. E aí eu fiz um reposicionamento. Eu deixei de ser a pessoa que vai fazer o seu marketing para ser a pessoa que vai ensinar marketing para quem faz marketing, para que vocês entreguem mais resultado para os seus clientes. E esse reposicionamento me fez ter que abrir mão de uma certa comunicação e até de alguns clientes. Então, eu deixei de atender alguns clientes. Hoje, eu tenho algumas mentorias muito específicas, mas meu foco principal de toda a minha comunicação e de tudo que eu faço é principalmente para quem trabalha com marketing. Então, eu sei que eu deixei de vender várias coisas, até o próprio baralho, assim, de gente que falou, isso é para profissional do marketing, eu não sou profissional do marketing, então eu não vou comprar, então não é para mim.
Eu sei que minha comunicação muitas vezes filtra, mas é intencional. Eu tô fazendo uma escolha, eu tô fazendo uma renúncia. Então é normal que isso aconteça. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Nunca mais ouvi essa música sem pensar na Ju e nas minhas renúncias de posicionamento. É isso. É difícil mesmo, Jailson. Ah, tá. O Jailson comentou que é difícil isso para quem tá do lado de precisar receber quem vier, né? Mas não precisa de ser uma coisa radical. O processo de renúncia pode ser gradual enquanto você vai fortalecendo seu posicionamento. É muito isso. Que muitas vezes não é do dia para a noite. Você precisa ser estratégico, até porque você tem a parte do business, que a gente comentou lá no início. Você não pode falir nesse processo. Esse processo é para mudar o teu patamar e assim, não é do dia para a noite que fala assim: "Ah, tô aqui agora, defini um posicionamento, vou demitir todos os meus clientes, ficar com a renda zero para só pegar do cliente novo". É uma transição, é um processo gradual. Então, ok, eu vou começar a me posicionar dessa forma, mas eu ainda tenho alguns clientes, eu ainda preciso atender para manter o fluxo de caixa rodando. Ok, mas eu não vou ocupar todo o meu tempo atendendo cliente fora do meu perfil de público, porque senão eu não vou ter tempo de prospectar o meu público ideal. Então, vou atender tanto para conseguir uma base de caixa, e aí, conforme eu for conseguindo um novo cliente, aí eu vou demitindo outro aqui, para sobrar mais espaço para conseguir um outro cliente no meu posicionamento. Então, é um processo, e a gente faz isso de forma planejada, mas a gente faz isso de forma intencional. A grande diferença de estar posicionado ou não é que quando você tem esse posicionamento, você sabe o que precisa ser feito, você não está inerte, esperando um cliente de indicação cair do céu e aceitando porque ele é o único que chegou. Você sabe o que você quer e vai atrás do que você quer. E essa clareza muda tudo. Essa clareza faz com que você se movimente e vá para o lugar que você tem que ir, em vez de só ficar esperando as coisas acontecerem, a vida te levar, e aí muitas vezes ela não leva para o lugar que você quer ocupar. Você ter posicionamento e se posicionar é ser intencional, intencional em cada ação. E claro, estratégico também, né? De saber que às vezes isso é um processo. Aliás, posicionamento é um processo, não acontece do dia para a noite, mas ele precisa começar de algum lugar. Ó, eu não sou um profissional de monitoria. Talvez eu vire no futuro com a área de edição de vídeo e animações. Comprei o baralho para me aprimorar nos meus projetos. Top. Ponto firme, né? Tá fazendo sentido para quem não é também, gente? O que acontece também, até em relação ao posicionamento? Eu tô falando muito pro meu público, né? Acaba que outras pessoas que não são público também abraçam e entendem, conseguem pegar alguns pontos, mas o principal é quem trabalha com marketing, são as formigas, né? Que a gente conversa por aqui. E aí, eu queria levantar essa questão. A gente falou dos 7 tópicos, 7 passos para você se posicionar, mas eu queria gerar algum movimento. Então, me manda aqui no chat o que você vai fazer hoje para mudar seu posicionamento. Para que essa aula não finalize nela mesma. Eu quero que ela gere comportamentos e alguma movimentação. Então, vou dar alguns minutinhos para vocês refletirem de o que precisa ser feito, o que já dá para fazer agora para mudar o teu posicionamento hoje. Manda aqui no chat para mim. Ô, Jason, não deixar mais os clientes simplesmente saírem. Boa, ponto firme não é meu público, mas pega a maioria das dicas que fazem sentido para você. É isso. Mas sobre o posicionamento, gente, manda aqui no chat. O que você vai fazer hoje? Você vai trabalhar a tua mentalidade para que você se valorize? Você vai mudar de ambiente para que isso te traga mais autoestima profissional? Ó, Márcio, eu preciso entender mais de mim mesmo e do meu público para poder me posicionar. É isso. Fernanda, acreditar em mim, deixar de ser tonta e botar toda a energia em mim. É isso. Ainda mais no seu momento agora, né, Fê? É um momento de focar em você. Isa, eu vou escrever roteiro e editar aquele Rios que eu tô enrolando tem muito tempo sobre CrossFit Marketing. Eu tô ansiosa para ver esse Rios, Isa. Rever a forma como me apresento e o local onde trabalho. É isso. Me valorizar mais. Começar a acreditar mais no meu potencial.
Hoje eu trabalho muito minha mentalidade, acredito que na minha história, no meu conhecimento, acreditar na minha história, no meu conhecimento e me visto de coragem. É isso. A Dani aqui, gente. Dani, eu falei de você hoje. Você já estava aqui quando eu falei de você? Acho que não. Eu entrei, aí caiu, aí eu não consegui entrar de novo, eu entrei agora de novo. A Dani se reposicionou recentemente e está colhendo os frutos. Sim. É isso. Muita gente falando dessa perspectiva também de mentalidade, né? De autoconhecimento, de conhecimento do público. E aí, eu tenho um convite para vocês. Uma sugestão. Trabalhar no posicionamento de vocês no campo de treinamento de formigas. Aqui é o espaço onde a gente vai falar sobre o posicionamento, vai falar sobre mentalidade, que foi um tópico que foi bastante levantado aqui para vocês reconhecerem o próprio valor, e vai falar de vendas, para que este posicionamento transforme em dinheiro efetivamente, em cliente entrando, em remuneração, de fato. O que é o campo de treinamento de formigas? É o treinamento, de fato, para você faturar R$ 5.000 por mês prestando serviço de marketing. A gente trabalha esses 3 principais pontos: mentalidade, posicionamento e vendas, para você conseguir fazer do marketing uma carreira estável que te traga uma boa remuneração, uma remuneração ok, para você conseguir pensar nos próximos passos, para expandir, para criar tua agência, para crescer. E que às vezes esse primeiro marco ainda está difícil ser ultrapassado. E às vezes para quem já ultrapassou, né? Olha para isso e fala, tá, é pouco, mas é tão difícil chegar aqui. Parece que o começo é muito mais difícil que depois. E parece que depois você chega nos 5.000, multiplicar é muito mais rápido do que chegar neste marco dos 5.000. Porque aqui é onde entra todas a síndrome do impostor, a síndrome da pequenez, essa mudança de vida, mudança de chave, o reposicionamento. Isso é difícil, mas a gente tem um treinamento para que isso se torne possível. E realmente é o primeiro marco para depois vir uma virada que parece que depois, os 10.000, depois que já fez 5, é mais fácil do que os primeiros 5. E aí depois você faz 10, é mais fácil multiplicar. Mas aqui, chegar no 5 é difícil, e a gente sabe disso. E por isso preparamos um treinamento para fazer você ultrapassar essa barreira dos 5.000 mensais. Mais que um treinamento, é uma missão para corrigir uma injustiça no mercado. Eu trouxe aqui um vídeo que quando eu vi o resultado, eu chego a... Vou mostrar, antes de falar qualquer coisa. Elas são pequenas, quase invisíveis. Trabalham despercebidas enquanto carregam o peso de um mercado que não a valoriza. Elas são as formigas do marketing. Elas trabalham incansavelmente, estudam, se capacitam, se dedicam a cada detalhe para entregar resultados reais. Mas por mais que façam, o mercado não as enxerga. O que acontece quando você faz tudo certo, mas o sucesso ainda não chega? Você já se perguntou por que eu que estudo, eu que entrego com tanta qualidade, ainda não quebrei a barreira do reconhecimento? O mercado está cheio de cigarras do marketing. Elas cantarolam a vida fácil com a nossa profissão, vendem promessas e não entregam nada, enquanto as formigas estão em silêncio. São elas que fazem acontecer, mas quem que está ganhando os méritos? As cigarras vivem de promessas. Elas vendem o sonho como se fosse fácil ganhar muito dinheiro sem ter que trabalhar. Enquanto as formigas, aquelas que encaram o marketing como carreira, são ignoradas. Mas por quê? Por que isso acontece? Por que alguém que entrega tanto ainda se sente pequeno? Por que o mercado não está te valorizando? O problema não é a falta de trabalho, falta de dedicação. O problema está em como você se posiciona. Você vale muito mais do que tem recebido. Mas ninguém vai perceber isso enquanto você não mostra o seu verdadeiro valor. Chegou a hora de você tomar o seu lugar. Chegou a hora de parar de se esconder, de parar de deixar que as cigarras gritem mais alto que você. Chegou a hora de você se tornar gigante. O CTF, o campo de treinamento de formigas, é muito mais que um curso. É uma missão para transformar você, que já manda bem no que faz, em alguém que recebe o valor justo pelo tanto que entrega. No CTF, você vai aprender estratégias reais, desenvolvidas após mentorar mais de 180 formigas, para você finalmente ultrapassar a barreira dos 5.000 mensais faturados com marketing. Não com truque, não com promessas vazias, mas com método, missões práticas e trabalho duro para você finalmente ganhar o quanto merece. E o melhor de tudo, você não vai estar sozinho, mas com a força de uma comunidade.
Você vai se juntar a um exército de formigas que, assim como você, está em busca de um posicionamento correto. Porque sozinho, você pode até se sentir pequeno, mas em comunidade, as formigas se tornam gigantes. Venha para o CTF, o campo de treinamento de formigas, para finalmente faturar o quanto você merece e ocupar esse lugar de reconhecimento, que sempre deveria ser seu. Porque você não está no mercado para ser só mais um, você está no mercado para ser grande. Aliste-se, a hora de transformar sua carreira é agora. Te vejo no CTF. Eu fico arrepiada toda vez que eu vejo. E é muito real isso, sabe? É a correção de uma injustiça do mercado. Não faz sentido que os bons profissionais não ganhem quanto merecem. E é minha missão, de fato, mudar esse cenário. Eu vejo aqui a Dani, que foi uma formiga que entrou no CTF, né? E que agora já está no Zwout, e que estava nesse lugar e que agora está ocupando o lugar que ela merece. É um exemplo do que me motiva a fazer o que eu faço e do que motiva a criação de cada produto e de cada aula e de tudo. E é por vocês que eu estou aqui. Então, se vocês se identificam como formigas e querem se tornar gigante, gente, CTF é para vocês. Curtiram, gente? Nosso manifesto? Massa. A formiga pode ser pequena, mas juntas formam um exército. Até a temática militar veio dessa frase, né? A gente usa as formigas e tem as formigas recrutas, como a gente chama aqui no CTF, são aquelas que se unem em comunidade para conseguir se tornar, fazer muito mais do que são capazes de fazer sozinhos. E como que funciona, né, o CTF, o nosso campo de treinamento de formigas? A gente tem esses 3 pilares que a gente apresentou no início: mentalidade, posicionamento e vendas, com o objetivo de fazer você alcançar os R$5.000 por mês faturados com marketing. E o CTF, ele é, acima de tudo, prático, com missões que te colocam em movimento. Não é um calhamaço de estudo para você aprender. Tem conteúdo teórico? Tem, mas ele é principalmente mão na massa, prático, fazer acontecer para te tirar da inércia. A gente quer que você se movimente, que você realmente seja treinado para assumir um outro lugar, para ocupar outra posição. E como que a gente faz isso? A gente tem um protocolo das missões no Notion, que cada etapa tem um material que vai te ensinar como que você lida com a mentalidade, por exemplo, formas de você quebrar essa síndrome da pequenez que a gente tanto falou, como que você recupera essa confiança. No posicionamento que a gente falou hoje, tem lá todas as missões de você identificar os seus diferenciais, identificar as dores do público, como que você faz para selecionar o público certo, para ser mais específico, para olhar além desse viés financeiro que a gente conversou hoje, quais são os outros critérios que a gente pode selecionar para deixar o nosso público muito claro quem é e quem não é. Na parte de vendas, é a hora que a gente coloca a mão na massa e vai atrás e bate na porta de cliente e fecha contratos de fato para chegar nesse objetivo de 5.000. E tudo isso está dentro do protocolo de missões no Notion com missões práticas. Não é só para assistir uma aula, é para assistir e fazer. Então foi até essa provocação que eu coloquei aqui. Beleza, vocês ouviram a nossa aula. O que vocês vão fazer a partir de agora? Então, tudo que tem no CTF está acompanhado de alguma coisa prática. Inclusive, um dossiê comercial, a gente entrega um modelo de apresentação comercial para você conseguir criar a apresentação da tua empresa e usar como seu pitch de vendas. E aí você tem tudo para poder criar uma apresentação que é impossível de ser ignorada, que gere desejo no teu público, que fale especificamente com o teu público ideal. E a gente tem um conselho estratégico onde eu avalio essa apresentação e consigo te dar feedbacks muito direcionados, de falar, olha, coloca foco nisso daqui, seu público aqui pode melhorar, ou então fala mais disso daqui, porque isso aqui tem mais valor. Toda aquela construção de proposta de valor que a gente falou aqui, a gente dá o caminho para você criar a tua proposta de valor e transformar isso num pitch de vendas, numa apresentação que você vai usar nas conversas com seus clientes, com mentoria, para conseguir dar o direcionamento de tudo isso. Ó, Dani, esse dossiê já me fez vender muito e melhor. Nosso dossiê da Dani ficou incrível. Quer falar um pouquinho, Dani? Quero sim. Eu estava me segurando aqui para não interromper, né? Não, mas o CTF me desbloqueou muito no sentido da mentalidade mesmo, né? De entender a minha história. Eu tinha muito bloqueio. Até falei com o Vini sobre os bloqueios que eu tinha.
acontecia uma coisa negativa e eu já me derrotava, sabe? Eu me derrotava, eu. E aí eu comecei a trabalhar essa mentalidade, trabalhar através do CTF, e aí eu uso um Alter também, que é a outra mentoria que a gente faz parte também. Me desenvolveu muito, né? E aí, vou contar uma novidade que eu não contei para vocês ainda, né, Júlia e Vinícius, que mês que vem, agora em abril, eu vou estar liderando uma equipe de marketing numa empresa corporativa aqui do Sul. E é isso, para mim, é uma novidade para caramba, porque, tipo, eu nunca fiz isso, mas eu me sinto plenamente capaz de fazer isso, porque por causa da metodologia do Walter, né? Eu vou estar aplicando nele, eles têm 16 anos de mercado, mas se eu falo o nome dessa empresa aqui, ninguém conhece. Então, eu vou trabalhar o brand deles ali e eu vou estar liderando uma equipe de marketing que está começando comigo, que vai... Né, eles não têm um marketing interno e eu vou começar com eles agora, em abril, né? Então, vai ser um desafio grandioso para mim e que vai me deslanchar bastante por causa... Começando com o Walter, entende? Tudo começou por causa... Eu acreditei no Walter, acreditei na Júlia, nessa metodologia, e deu tudo certo. Tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. E é só o começo. Só o começo. E a Dani estava nesse momento, assim, de ela não conseguia fazer o investimento no Zoom Out, que hoje o Zoom Out é 5 mil, né? Mas ela veio para o CTF. E aí, no CTF, ela fechou o cliente e conseguiu ir para o Zoom Out, e agora está crescendo sem parar. Agora, nada é segura. Exatamente. E o que a gente tem também no Zoom Out, uma das coisas no CTF, que eu achei super legal, é a Operação Pitch. Em vez de você treinar teu pitch com teu cliente, já em campo de batalha, a gente treina com as formigas. Trouxe até essa frase aqui, quanto mais suor derramado no treinamento, menos sangue será derramado em batalha. A gente sua de verdade, campo de treinamento, por algum motivo. Então, a gente tem a Operação Pitch, que é o momento de você apresentar a tua proposta comercial para outras formigas, como se você estivesse apresentando para o seu cliente. E aí você treina primeiro aqui dentro para você chegar muito mais preparado na hora de falar com o teu cliente, muito mais seguro, porque você não está fazendo aquilo pela primeira vez. A gente já ajuda a evoluir, já treina contorno de objeção, já sabe o que falar em cada situação, se o cliente falar isso, a gente fala aquilo. Então, isso tudo vai ser treinado durante o CTF para você chegar pronto para apresentar para o seu cliente. Inclusive, pronto para a Operação ROI Imediato, que é o nosso momento de ter o retorno de todo esse investimento, né? O nosso objetivo aqui no CTF é faturar R$5.000 por mês. Como? A gente precisa vender. A Operação ROI Imediato, a gente dá o caminho para que você venda. Tem a parte de CRM para você elencar todo mundo que você vai entrar em contato. A gente dá caminhos para você encontrar o teu público ideal, faz garimpo, indicação, prospecção ativa. Como que você faz para chegar naqueles leads que tem potencial para fechar negócio para você, com roteiro para você saber como que você aborda essas pessoas sem ser ignorado, como você desperta o desejo pela tua abordagem, como que você marca uma reunião, como que você fecha negócio, negocia e, de fato, consiga novos clientes. Então, a Operação ROI Imediato é um sprint de vendas onde a gente vai ter um mês com foco em fechar cliente e dando todo o suporte, todo o apoio, todo o caminho para que você saiba como fazer isso. Trouxe aqui alguns depoimentos. Essa é a Laís, ela entrou... um ponto também, ROI Imediato, ele é junto com o Zoom Out. Então, o pessoal que está no Zoom Out também vai participar do ROI Imediato junto com o CTF. É um momento onde as nossas formigas se unem, formigas rainhas e recrutas, no mesmo objetivo de retornar o investimento. A Laísa, ela entrou no Zoom Out em julho e ela conseguiu o faturamento que eu havia planejado só para dezembro. Na metade do ano, ela conseguiu o faturamento do ano inteiro, depois de um ROI imediato. O Rafa, ele conseguiu 2 projetos fechados que deu ROI 10 vezes com esses 2 projetos. Então, poderia fazer 9 edições do Zoom Out que estaria se pagando, porque por causa do projeto do ROI imediato, ele conseguiu fechar esses 2 clientes. Então, o retorno sobre o investimento ele é muito real. É um investimento que retorna muito rápido, porque a gente tem uma operação dedicada a isso. E aí o pessoal está perguntando, quando vai ser? A gente começa um projeto ROI imediato agora, em abril. Então, fechando esse mês, semana que vem praticamente, né? Semana que vem já é abril. Já começa o ROI imediato, o nosso próximo ciclo de vendas. Com o objetivo de quê? Do investimento que você vai fazer aqui, já retornar no mês de abril. E qual que... Pode falar, Vini. O calendário tá no teu WhatsApp, se quiser mostrar o calendário. Ai, boa, Vini. Deixa eu abrir aqui.
Inclusive, esse ROI imediato é o que vai ter mais mentorias, né? Sim. Um acompanhamento muito mais próximo do que os anteriores. Então, galera aí que... eu tenho medo de prospectar, oh meu Deus. E se o cliente me falar não? Meu filho, tem mentoria para dar e vender ali dentro. Pronto. A gente já começa aqui dia 1º de abril, com o start do ROI imediato. Dia 3 vai ter a Operação Pitch, para vocês treinarem entre as formigas antes de ir para o campo de batalha. Dia 8, a gente vai falar sobre reunião de qualificação. Dia 10, Operação Quebra de Objeção, que também vai ser no esquema da Operação Pitch. Vamos juntos entender, se o cliente falar isso, como é que eu quebro a objeção? Se ele apresentar essa objeção, assim, o que eu falo? Como é que eu contorno? Como que eu vendo? Vai ter dia 10 de abril. Dia 15 de abril vai ter reunião onde a gente vai explicar como se faz a reunião de vendas. Dia 22, a reunião de negociação. E dia 2 de maio, fechamento e premiação também. Estamos preparando presentes para quem fechar projetos e quem alcançar os objetivos financeiros com o ROI imediato também. E esse é o módulo que já vai acontecer no próximo mês. Então, é para ser ROI imediato mesmo, entrar agora e já ter o retorno imediatamente do investimento. E falando de investimento, quanto que é o Zoom Out, né? O Zoom Out não, toda hora eu tô falando do Zoom Out. O Zoom Out é 5 mil, gente. O CTF, ele é a preparação até financeira para entrar para o Zoom Out. O investimento do CTF é 12 de 154,82. Então, fica 1.497 à vista. E é, de fato, um meio do caminho, assim, que eu sei que muita gente que estava aqui, que participou do workshop, ficou com vontade de ir para o Zoom Out. E eu sei que, para alguns, é um investimento meio pesado. Então, a gente criou um produto que faz você ganhar dinheiro para conseguir, no futuro, entrar para o Zoom Out. Então, o objetivo do CTF é trabalhar esses 3 pontos, mentalidade, posicionamento e vendas, para você ganhar 5 mil reais por mês. E aí você pensa, se o objetivo é ganhar 5 mil reais por mês, 1.497 é realmente algo que vai trazer esse retorno. Então, o grande objetivo é fazer você faturar esses 5 mil. E como que vai funcionar, né? Período de acesso do CTF. Você vai ter acesso por 1 ano. Isso significa que você tem acesso a 4 ciclos do CTF. Então, você já pode ter o ROI imediato no primeiro ciclo, agora em abril. Mas, poxa, ainda não consegui faturar os 5 mil. Vamos dizer que eu fechei um negócio, eu fechei R$1.500, já tive meu ROI imediato, mas eu ainda não alcancei os 5 mil reais por mês. Você vai ter mais direito a 4 ciclos para alcançar esse lugar. Então, é algo que a gente realmente acredita que é muito viável de se acontecer. Às vezes, em apenas um ciclo, você já consegue migrar e alcançar a nossa meta de 5 mil por mês. Às vezes, vai precisar de 2. Às vezes, de qualquer forma, você tem ali 1 ano de acesso a tudo, podendo passar por todo esse ciclo 4 vezes e com o formigueiro. Que o formigueiro faz toda a diferença também. É a nossa comunidade, onde você não está mais sozinho. A partir de agora, entrando para o campo de treinamento de formigas, você tem uma galera que está no momento de negócio similar ao seu, para poder compartilhar, para poder servir de referência até e ver, caramba, é possível, dá para fazer, eu dou conta. Não é fácil, mas é viável, é possível você treinado para conseguir chegar nesse objetivo. E tudo isso com a comunidade te ajudando. E aí, o que a gente preparou também? Bônus exclusivos para quem entrar hoje. A gente tem o pack de aulas do Zoom In, do Zoom Out. São aulas 2 horas cada, conteúdão, parrudão, aquele assim, denso, importante, que é o que a gente chama de Zoom In, do Zoom Out, onde a gente foca em alguns dos tópicos que a gente comenta no Zoom Out e discorre mais sobre ele, tem ali 2 horas de conteúdo falando sobre aquele tópico específico. Tem falando de arquétipo de marca, arquitetura de marca, design thinking aplicado ao marketing, identidade verbal, marketing para quem é do marketing. É um conteúdo que só a galera do Zoom Out tem acesso, porém, quem entrar no CTF hoje vai ganhar essas aulas também. Júlia, que do seu comercial é esse, minha irmã? Já viu, Bárbara? Pois é. Todo mundo que tá... O pessoal do Zoom Out tem acesso ao CTF também, tá, gente? E vendas abertas para o campo de treinamento de formigas. Eu vou mandar aqui o link para vocês. Esse é o link com parcelamento no cartão. Se precisarem de outras formas de pagamento, a gente também pode negociar. Mas eu já vou mandar aqui no link para vocês. Gente, tem alguma dúvida?
de tudo que a gente conversou até aqui? Assisti essa aula de arquétipo de marca semana passada e tá 1000 de 10. Boa, Isa. Presente, viu? Quem entrar hoje no CTF ganha de presente. Ó, Joyce perguntou: vocês conseguem fazer parcelado no boleto? Conseguimos. O Vini já até passou o contato ali. Chama a gente no privado que negociamos. Forma de pagamento, galera, chama a gente que a gente negocia, tá? Porque assim, é aquela coisa que muitas vezes eu sei que esse é o investimento que me faz, que vai me fazer ter dinheiro, mas no momento não tenho. O que que eu faço? A gente está aqui para tornar possível. A gente sabe dessa situação, entende, é para vocês que o CTF foi feito, então chama a gente que a gente faz se tornar real. E torna mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É aquele passo, até a gente comentou, né? O que que você vai fazer hoje para alcançar esse lugar de reconhecimento que você merece? As portas estão abertas para vocês. A gente tem um caminho que a gente coloca toda a nossa energia, toda a nossa dedicação para fazer vocês alcançarem essa marca. E se vocês são formigas, se vocês estão se dedicando para poder fazer o marketing dar certo, a gente está aqui para tornar possível. A Estela, é meu caso, preciso de um primeiro cliente para poder começar a investir. Estela, conversa com a gente, porque seu primeiro cliente vai vir em abril, tá? Mês que vem. A gente tem um ROI imediato para isso. Estamos aqui para tornar possível. Dúvidas, galera? Vou estar disponível no WhatsApp agora para responder todo mundo que tiver alguma dúvida, pode me chamar. Relembrando mais uma vez, Zoom Altes, vocês têm acesso a tudo isso, tá? Para vocês é bônus. E quem ainda não tá no Zoom Out no CTF, essa é a hora de virar formiga. Vamos junto, que a gente está 100% dedicado a fazer acontecer. Vai lá, Jailson, pode mandar. Se quiser ligar o microfone, pode ligar também, tá? Investindo nesse curso, o valor pode ser reduzido no Zoom Out. Isso aí a gente negocia também. Geralmente, depois que vocês alcançam a meta, nós fazemos o convite para ir para o Zoom Out. Então, é a meta, inclusive. A gente faz. O grande objetivo do CTF é fazer com que vocês consigam investir no Zoom Out. Quem sabe já agora em abril, hein? Quem sabe? Fechou, galera? Qualquer coisa me chamem, tá bom? Vejo vocês em breve. Beijo. Boa noite. O formigueiro vai ficar cada vez maior. Até.